Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Profeus e na aula de hoje falaremos sobre as propriedades das argamassas utilizadas nos revestimentos argamassados, dando continuidade à nossa série de vídeos. Vamos começar? Pois bem pessoal, como já introduzido na nossa fala de abertura, a aula de hoje vai tratar sobre as propriedades das argamassas utilizadas nos revestimentos argamassados. Pois bem, dando continuidade à nossa aula, vamos pegar aqui minha projeção. Primeira coisa que tem que ficar claro é a forma com que se classificam de maneira mais abrangente. A classificação que nós damos às propriedades desejáveis, elas se dividem em propriedades no estado fresco. Entenda estado fresco como a argamassa ou o cimento ainda não ter entrado em pega, o cimento Portland ainda não ter iniciado sua pega, e estado endurecido após o término da pega, onde o material já tem ali uma certa rigidez mais considerável, tá certo? Então, abordando primeiro as propriedades desejáveis no estado fresco, temos trabalhabilidade, consistência, retenção de água e tempo em aberto, Falando sobre trabalhabilidade, que é um assunto que as pessoas confundem, mas confundem bastante, Entenda a trabalhabilidade como você conseguir trabalhar com essa argamassa, você conseguir manusear essa argamassa, você conseguir aplicar essa argamassa. E aí, muita gente confunde trabalhabilidade com consistência. Entenda que trabalhabilidade é conseguir aplicar. Consistência é a forma, o aspecto, a textura, o estado em que a argamassa vai apresentar para se tornar trabalhável. O que pode ser uma argamassa trabalhável para uma equipe, pode ser uma argamassa não trabalhável para outra. Então, tem um pouco de subjetividade nesse conceito. Mas, no geral, trabalhabilidade das argamassas é essa mistura se espalhar sem ser fluida e ser coesa, mas não rígida. Então, seria esse o conceito mais macro da trabalhabilidade. Então, outra característica que essas argamassas elas precisam possuir no quesito trabalhabilidade seria a aderência ao substrato. No movimento de chapar, que o operário vai fazer com a argamassa, ou seja, colocar na colher de pedreiro e arremessar com a colher no substrato, que pode ser alvenaria, pode ser estrutura, ela precisa conseguir aderir. Facilidade de aplicação, ou seja, nem fluida demais, nem rígida demais, como foi apresentado. E aí o que nós temos com relação à consistência é uma relação indireta. A gente pode fazer uma correlação entre trabalhabilidade e consistência. E consistência é melhor mensurável porque existe ensaio para isso. E o ensaio para você mensurar a consistência das argamassas é o ensaio da Flow Table, com referência normativa aqui, na norma NBR 13276. Como é que é feito esse ensaio? Eu vou pegar uma porção de argamassa, não está aqui representado, mas vou encher um tronco de cone, removo esse tronco de cone e vou aqui fazer alguns ciclos, são 30 ciclos que eu vou girar essa manivela e essa argamassa ela vai se espalhar nessa mesa. Vou medir o diâmetro, quanto maior o diâmetro, maior a consistência. Então, por que a consistência acaba sendo uma relação indireta com a trabalhabilidade? Porque se eu quero uma argamassa mais fluida, um pouco mais, como eu posso dizer, mais trabalhável no sentido de fluidez, eu vou ter uma argamassa com maior consistência. Se eu quero uma argamassa mais rígida, mais seca, menos trabalhável no aspecto fluidez, eu vou utilizar uma argamassa com menor consistência. E como é que eu mensuro isso? Através do ensaio do índice de consistência na Flow Table. Tá certo? Após falar da consistência no estado fresco, temos também a retenção de água. O que é isso? A argamassa, quando eu misturo ali os aglomerantes, a areia e a água, ela pode perder essa água de amassamento por evaporação, mas principalmente a sua maior perda acontece, que eu vou chamar de efeito cuscuz aqui, pessoal aí que
que do Nordeste geralmente está acostumado com essa referência. O que é isso? Na hora que eu aplicar essa argamassa no substrato, se ela não tiver uma boa ou adequada retenção de água, o substrato vai fazer a sucção dessa água da argamassa e aí ela não vai conseguir ter um bom sarrafeamento e um bom desempenho. Então não é interessante que a sua argamassa não retenha água. Ela precisa reter água para que quando aplicada no substrato, ele não retire totalmente essa água que está ali presente na argamassa, uma água de amassamento necessária também para os efeitos de acabamento, né? E esse ensaio é você pegar um cone, né? Coloca a sua amostra e exerce uma pressão ali de 51 milímetros de mercúrio por 15 milímetros numa bomba a vácuo. E aí você vai fazer algumas medidas e ver qual a capacidade que a sua argamassa teve para reter essa água, certo? A quarta propriedade seria tempo em aberto para aplicação da argamassa. Primeira coisa, não confunda tempo em aberto com tempo de pega. Já falei um pouquinho de tempo de pega, né? Mas não quero entrar profundamente nesse conceito, porque é um conceito de materiais de construção. Mas o que acontece? Tempo em aberto é o tempo que a argamassa ainda está maleável, trabalhável, né? Com possibilidade de ser aplicada. Início de pega é outro conceito, é onde ela já começa a ter uma rigidez exacerbada, já começa a ter reações isotérmicas, e ali sim é impossível de você trabalhar, né? Iniciada a pega, esqueça você trabalhar com essa argamassa. Mas tempo em aberto não, é um tempo menor, mas que a argamassa já perdeu umidade por evaporação, por sucção do substrato, e aí ela já fica complicada de você aplicar, né? Não diria sucção do substrato, porque ela ainda não teria sido aplicada, né? Mas seria principalmente por perda por evaporação e as suas próprias reações que consomem essa água. Então, o que acontece? Se o tempo em aberto, se eu ultrapasso esse tempo em aberto, eu não tenho condição de aplicar essa argamassa porque ela vai estar seca, ela não vai estar trabalhável, né? Então isso precisa ser mensurado. Há uma preocupação muito grande nesse conceito quando falamos em argamassa colante, mas em argamassas dosadas, em argamassas mistas, né, dosadas em obra ou industrializadas, você também precisa observar esse tempo em aberto, porque senão pode tornar inviável a aplicação de sua argamassa, tá certo? Pois bem, conceitualmente, fechamos aí, né, as propriedades desejáveis no estado fresco. Vamos falar um pouquinho das propriedades no estado endurecido. E aí temos aderência, resistência mecânica, capacidade de absorver deformações, permeabilidade e durabilidade. De todas essas daí, já discutimos em outras aulas que a aderência é a mais importante, né? E o que eu pretendo com a aderência? A aderência ela vai ser a capacidade que a argamassa tem que apresentar de resistir a esses esforços aqui, tração e cisalhamento, através de uma ancoragem mecânica. O que é isso? As argamassas mistas, chapisco, embolso e reboco, elas precisam ter uma superfície porosa, ela precisa ter uma superfície rugosa para que sua ancoragem ocorra, né? Então, o que eu preciso ter ali? Esses poros, essa superfície rugosa, para que os materiais cimentícios presentes na argamassa, eles possam adentrar nesses orifícios, ganhar rigidez, se hidratando, e consequentemente essa argamassa ela vai se ancorar naquela superfície. Então a aderência nesse tipo de argamassa é uma ancoragem mecânica, ok? E na qual a argamassa ela vai ter que resistir aos esforços de tração e cisalhamento. E como é que eu mensuro isso? Apliquei minhas camadas de argamassa e preciso observar se elas estão com a boa capacidade de aderência. Eu utilizo um ensaio de arrancamento, a norma prescrita é essa daqui, 13528, revisado em 2019, onde a cada 100 metros quadrados de parede você vai realizar esse ensaio. Dê uma consultada na norma, porque existem outros critérios lá estabelecidos. É bom você observar, né? Como é que funciona esse ensaio, né? Você cola ali
um corpo de prova, e aí com a máquina você faz um esforço de tração e mede isso. Tá certo? Muito simples o ensaio, a sua execução também está prescrita nessa norma, então atenção aos detalhes, observe. Esse é o principal ensaio de controle tecnológico dos revestimentos em argamassa mista. De todos os ensaios que eu citei, esse é o principal, porque se eu não tiver uma boa aderência, você já sabe que a sequência aí é um descolamento que eu possa ter nesse revestimento. Pois bem, já citamos essa norma, que é a 13749, e nessa norma, que fala dos revestimentos em argamassa mista, ela traz parâmetros para esse ensaio. O primeiro parâmetro é se a parede for interna, e aí ela foi com reboco ou pintura, né? Com acabamento em reboco ou pintura, a resistência que eu preciso ter, o arrancamento tem que ser maior ou igual a 0,2 megapascal. Em qual esforço? Tração. Se o meu acabamento ele for cerâmico ou laminado, maior ou igual a 0,30 megapascal nesse mesmo esforço. Se for externo, ambas as situações vai ser maior ou igual a 0,30 megapascal. Gente, atenção, esse é o principal ensaio de controle. Estou fazendo minha obra, estou executando. Gente, contrate um laboratório, verifique a qualidade do seu revestimento, das suas argamassas aplicadas, através do ensaio de arrancamento, tá bom? Próxima característica, ou próxima propriedade que temos aqui no estado endurecido seria resistência. Quais resistências nós mensuramos? Aí é um ensaio de laboratório, não é feito em campo, diferente do ensaio de aderência, que ele é feito no local da obra, né? O ensaio aqui, os ensaios que mensuram a resistência são ensaios em laboratório. E através da mesma norma, ela vai explicar que você vai moldar esses corpinhos de prova aqui, esses prisminhas, vão romper a compressão e vão romper também a tração na flexão. E com esses parâmetros você vai classificar a sua argamassa nas normas que já citamos nas aulas passadas, né? E aí, o que acontece? Essa resistência, primeiro ponto é que ela vai depender dos materiais que eu estou utilizando, da dosagem e da aplicação, né? Os materiais, por quê? Materiais seria, poxa vida, eu utilizei um cimento CP3, eu utilizei um cimento CP4, um CP5, né? Então, os materiais, citando dessa maneira. E a dosagem, a própria relação entre esses materiais e a aplicação, né? Isso daqui vai mais da equipe, né? Com a forma com que você está aplicando essa argamassa tecnicamente, se com qualidade ou com a técnica um pouco deficiente. E aí, a resistência mecânica ela é importante para você observar a sua resistência à abrasão, como é que está o suporte ao impacto e a contração e a expansão. Por quê? O que é importante isso daqui? Eu vou destacar principalmente a abrasão, que a abrasão, um teste simples é você pegar um prego, chegar na argamassa e passar esse prego. Se começar a esfarelar, cair partículas, significa que a resistência à abrasão está muito baixa. Ao impacto, pega uma esferazinha, bate ali, né, na sua parede e vê se ela tem uma resistência a impacto. Na norma de desempenho já tem ensaio, né, que trata sobre isso. Não vamos entrar nesse parâmetro. Mas com relação à contração e expansão, é muito importante a gente falar sobre os parâmetros de resistência e esses dois aqui, né? É importante que as argamassas sejam muito resistentes, tem uma resistência aqui à compressão e à tração na flexão elevadas. É importante isso? Gente, é preocupante. Até a norma, algumas normas trazem limites a essa resistência, mas se eu tiver uma argamassa muito resistente, eu não vou dar possibilidade para que o meu revestimento se desloque, ele seja moldável, ele se expanda e ele se retraia, o que é natural, porque é uma superfície exposta ao intemperismo, né? A um gradiente térmico acentuado, uma superfície geralmente, principalmente se o ambiente for externo, de muita expansão e muita retração. Se eu fizer uma argamassa muito resistente e não colocar cal, por exemplo, eu vou ter problemas aqui na minha contração e na minha expansão. Atenção, fique atento a esses detalhes, tá bom?
Bom, gente, falando aqui de umas propriedades que eu realmente curto quando o assunto é revestimentos, que é a capacidade de absorver deformações, a famosa resiliência, né? Então, o que acontece? Já discutimos isso, que a resiliência é fortemente influenciada pela presença da cal. Então, as argamassas para os revestimentos, ela precisa ter resiliência, né? Então, se eu não tiver uma argamassa com boa resiliência, como eu vou conseguir resistir aos esforços de retração e dilatação térmica e também os esforços que eu tenho pela própria secagem do material, né? Essa água saindo ou pelo próprio ambiente ou pela própria reação de hidratação, né? Então, se eu não tiver uma argamassa que tenha resiliência, como resistir a isso? E aí algo natural, se eu tiver uma argamassa muito rígida, com pouca resiliência, que eu tenho aqui a presença de fissuras, né? Quando falarmos sobre execução, até alguns probleminhas na execução podem gerar fissuração, mas falando em propriedades, resiliência propicia isso aqui. E o que influencia, né, na resiliência? Esse Ezinho aqui eu coloquei para representar um módulo de elasticidade. Quanto maior o seu módulo de elasticidade, menos resiliente vai ser sua argamassa. Então, ela tem que ter um baixo módulo de elasticidade. A base vai influenciar na resiliência, por quê? Porque se o substrato for muito deformável, também vai influenciar aqui nas deformações que a argamassa vai precisar resistir. A cura é algo que contribui para diminuir a incidência de fissuras, né? Ou seja, contribui nessa resiliência. Então, o substrato, né? O revestimento argamassado ele precisa ser curado. Atenção a isso. Técnica de execução, vou falar nas próximas aulas sobre isso, mas ela também influencia nessa resiliência e também a natureza dos materiais. Como eu já citei, se você tem um traço que não tem cal, por exemplo, a sua resiliência é muito baixa, tá bom? Próxima propriedade seria a estanqueidade, propriedade no estado endurecido. E aí, pesquisando alguns métodos, né? Método com a argamassa ainda em laboratório, eu tenho a NBR 15259, que ela mensura ali o coeficiente de capilaridade. Agora, eu pesquisando, eu achei um método muito interessante, que é o método do cachimbo, né? Não sei se tem referência normativa brasileira, nacional. Então, se alguém sabe aí, se já tem norma brasileira, coloca aí nos comentários, né? Fala se já fez esse ensaio, fala se já conhece. Mas eu achei um método muito interessante para você mensurar ali as absorções a baixas pressões, né? Você conhecer melhor esse método de ensaio, coloca aí nos comentários para a gente trocar um pouquinho de ideia, tá bom? O que influencia na permeabilidade? Mais uma vez, o traço, a presença de fissuras. Quanto maior a incidência de fissuras no meu revestimento, maior eu vou ter água percolando, né? Maior a minha permeabilidade. A espessura da minha camada de revestimento vai influenciar na minha permeabilidade e os materiais, né? Mais uma vez a dosagem influenciando nessa permeabilidade. E aí o nosso último aspecto a ser discutido ou apresentado seria a durabilidade, né? Que seria manter as funções, seria aquele revestimento manter suas funções a longo tempo, né? A longo tempo ou durante sua vida útil. Ninguém espera que uma obra dure para sempre, mas ela tem que ser durável durante a sua vida útil, né? Não esqueça desse conceito. E com relação à durabilidade, o que vai influenciar a durabilidade? Primeiro, a agressividade do meio. Um ambiente mais agressivo, ele diminui a durabilidade. Então, para isso, eu tenho que ter uma dosagem adequada dos meus materiais para combater essa agressividade do meio. A porosidade da massa, né? Ou seja, quanto mais porosa eu tiver minha mistura, maior a permeabilidade, consequentemente, eu tenho uma maior incidência de patologias, consequentemente, menor minha durabilidade, menor minha vida útil, tá? Técnica de execução, uma técnica mal realizada,
uma execução mal realizada, falar o português correto, né? Traz ali problemas da durabilidade, você não sarrafiar adequadamente, você não desempenar adequadamente. Isso traz problemas em sua durabilidade e a qualidade dos materiais, né? Como apresentado até em outras aulas, a qualidade dos seus materiais, ela diz muito sobre a qualidade do seu serviço, tá? Então, essa a nossa aula sobre as propriedades. É uma aula que ela traz noções sobre propriedades, porque para nos aprofundarmos nisso seriam outras disciplinas, né? A gente trabalharia um pouquinho lá na área de materiais de construção, mas para construção civil, que é o nosso foco nesse momento, essa discussão sobre propriedade já foi suficiente, tá bom? Então vamos lá, participe, comente, contribua, coloque suas dúvidas nos comentários e vamos continuar contribuindo para que nosso canal seja um bom ambiente de discussão técnica. Muito obrigado mais uma vez.